Olá, amadas. Vamos começar, então, a falar de disciplina positiva. Nessa aula, a gente vai conhecer os princípios da disciplina positiva, tá? Os princípios que existem, que são ditos princípios da disciplina positiva, e alguns outros que eu selecionei, né, que eu entendo como princípios também, tá? Então, uma seleção aí do que eu acho que é, assim, o essencial para a gente educar da forma como a disciplina positiva propõe, né? Por que eu gosto de falar de educação consciente? Porque a educação consciente ela vai um pouco além da disciplina positiva, né? Além das ferramentas. A educação consciente ela vem da consciência do adulto. Então, ela vem do autoconhecimento do adulto, né? E a disciplina positiva é ali uma ferramenta. São ferramentas que você pode usar no dia a dia que evitam a punição, né? Que você não educa com punição. Então, vamos começar a entrar um pouco nisso. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. O primeiro princípio da disciplina positiva é que a disciplina positiva ela é mais efetiva quando ela é proativa ao invés de reativa, né? A disciplina. Porque, e aí a gente já vai para o terceiro princípio, né? Que a palavra disciplina significa ensinar. E ensinar, a gente não consegue ensinar quando a gente apenas reage, né? Quando a gente está sempre no lugar de tensão e reagindo ali sem raciocinar o que aquela nossa reação pode causar na criança, o que aquela reação constrói, né? Que tipo de vínculo constrói. Normalmente a gente reage quando está nervoso, estressado, dá um grito, dá um berro, dá tapa, e aí a gente entende que a disciplina ela é mais efetiva quando ela é proativa, ou seja, quando eu penso no futuro, quando eu penso o que aquele meu ato vai causar futuramente, o que eu estou ensinando a essa criança, né? Outro princípio é o princípio da gentileza e firmeza ao mesmo tempo, ou seja, seria o caminho do meio ali entre os estilos parentais autoritarismo e permissivo demais. Só que aqui, gente, eu quero chamar a atenção para vocês sobre essa questão da firmeza, porque muitas vezes a gente cai nesse lugar da firmeza e usa essa questão da firmeza como uma desculpa para ser violento com a criança, como uma desculpa para poder não atender às necessidades básicas da criança, porque eu também preciso ser firme, né? E isso aí eu falo de um lugar meu, né? Que eu me percebi nesse lugar, depois de praticar muito a disciplina positiva com a minha filha, de me ver num lugar, né, do tipo, não, mas eu tô sendo firme demais, então eu tô sendo gentil demais, então eu preciso ser firme. E aí começar a ser violenta mesmo, assim, no sentido de não entender as necessidades, né, e a fase de desenvolvimento que ela tá. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse lugar da firmeza, né? Eu diria que a gente busca sempre o caminho da gentileza, né? Não no sentido de dar tudo que a criança quer, né? Mas no sentido da forma que você fala, a forma que você conduz. Algumas frases para vocês terem ideia do que seria um gentil e firme ao mesmo tempo, tá? E aí, por exemplo, a frase: eu sei que é difícil parar de brincar e é hora de jantar. Você está sendo gentil porque você está reconhecendo a dificuldade da criança, o lugar da criança, e você está dizendo que, mesmo assim, ela precisa cumprir o que é combinado, né? A rotina, o quadro de rotina, o que seria o lado da firmeza. E aí, só uma observação que a gente usa a conjunção aditiva e, né? Em vez de usar o mas, porque o mas, ele é uma conjunção adversativa e ele invalida a primeira frase. Então, se você disser,
Eu sei que é difícil parar de brincar, mas é hora de jantar, você está invalidando, né? No português correto, você está dizendo que essa primeira frase não estaria correta. Então, a gente usa o pronome, a conjunção e, né, sempre que a gente tenta usar essas frases gentil e firme ao mesmo tempo. Então, você reconhece o sentimento da criança, você reconhece o que a criança precisa, e você diz que mesmo assim, ela precisa cumprir o que precisa ser cumprido, né? Então, a gente estaria sendo firme e gentil ao mesmo tempo, né? Outro exemplo. Eu entendo que você prefere assistir TV do que fazer a sua lição de casa, e a lição precisa ser feita, né? Uma coisa que eu costumo falar muito para a Aurora aqui é o que eu acho que é gentil e firme ao mesmo tempo, né? Filha, eu entendo que você não quer colocar o sapato agora, e a gente vai sair assim que você colocar o sapato, né? Então, ela entende que é necessário ela ter aquela ação para que a gente faça o que a gente combinou de fazer. Tá? O terceiro princípio, a palavra disciplina significa ensinar, né? Eu quis colocar isso aqui porque tem muita gente que vê disciplina como uma coisa que seria punitiva, rude, né? Só a palavra disciplina, mas não, né? A origem da palavra significa ensinar. As crianças têm melhor desempenho quando elas se sentem bem. Tem uma frase muito famosa da Jane Nelson que fala: da onde nós tiramos a ideia de que para que a criança colabore, ela precisa se sentir mal, né? Ou seja, a gente precisa fazer a criança se sentir mal para ela obedecer, né? E da onde a gente tirou isso? Na verdade, elas colaboram mais quando elas se sentem bem, quando elas se sentem amadas, quando elas se sentem pertencentes, quando elas sentem conexão com esse adulto. E aí tem a questão também da neurociência, né, que explica como que nosso cérebro, ele aprende melhor quando a gente tá tranquilo, descansado, quando a gente não está nervoso, não está estressado. Então, isso é muito fácil de compreender, né? Quando a criança está nervosa, está estressada, é mais difícil para ela aprender uma coisa nova, é mais difícil para ela aprender uma rotina nova, é mais difícil para ela colaborar com você. O quinto princípio é o respeito mútuo, e para mim esse é um dos, se fosse assim, dos top 3, porque ele já diz tudo, né? Sempre que eu vou dar uma palestra, eu começo falando pelo respeito mútuo, porque a nossa educação tradicional, ela é sempre a questão da hierarquia, é sempre a questão de cima para baixo. A criança tem que respeitar o adulto, mas o adulto não precisa respeitar a criança. E aqui a base somos todos seres humanos, todos merecemos respeito. É agachar, olhar no olho da criança, né? Olho no olho, é empatia, é reconhecer a criança como ser humano, que tem vantagens, né? Que tem vontades, que tem desejos, que tem necessidades. Então, para mim, respeito mútuo é abaixar e olhar olho no olho. E dizer, nós somos iguais aqui, nós estamos aprendendo, eu aprendo com você e você aprende comigo. O sexto princípio precisa ser efetivo a longo prazo, né? Ou seja, punição, castigo, tapa, ele funciona, mas ele funciona no curto prazo. Ele funciona ali na hora, né? A criança vai obedecer por medo. Porém, gente, a longo prazo, a gente não está criando características e habilidades de vida desejáveis para essa criança. A gente está acabando com a autoestima dessa criança, a gente está acabando com a conexão dela com o próprio sentir, com o próprio corpo, a gente está criando tensões, traumas, né? O sistema nervoso fica completamente na defensiva, então, né, na vontade, às vezes, de se vingar. Então, a gente não está criando sentimentos que são bons a longo prazo. Por isso que isso é um princípio muito importante. Ensina habilidades sociais e de vida para a formação de um bom caráter. Respeito, né, preocupação com os outros, resolução de problemas, responsabilidade, contribuição social e cooperação. 8. Ajuda a criança e o adolescente a descobrir sua capacidade e poder pessoal. Ou seja, a gente trabalha aqui com um óculos interno de controle. A gente ensina que eles têm valor por serem quem eles são. Que todo mundo tem o seu valor. Que todo ser humano é único e especial por ele ser quem ele é. E não interessa se os outros, né, o que os outros estão pensando, mas o que você está sentindo sobre você mesmo.
Não é para agradar a professora, para agradar a mamãe, para agradar a vovó que você vai fazer aquilo. Você vai fazer aquilo porque é o certo, né? O que você faria se ninguém estivesse aqui te olhando? Você vai fazer porque é o certo, porque você entende o que é certo e errado. Diferente de quando a gente faz para agradar. E aí a gente cresce adultos que não reconhecem a própria autoestima, o próprio poder pessoal, as próprias vontades. A gente cresce adultos que têm total desconexão das próprias vontades, dos próprios talentos, né, do que faz no seu tempo livre. Às vezes as pessoas nem sabem o que fazer, porque elas se desconectaram delas mesmas. 9, conexão antes da correção. Isso é básico, né? Isso acho que é o início de tudo e tem total relação com a questão da teoria do apego, né? A gente precisa ter conexão, apego antes de corrigir, né? Porque aí a criança se sente melhor e pronta. O 10º princípio, que erros são oportunidades de aprendizado, né? E isso é uma coisa incrível, assim, porque como que a gente cresce com medo de errar, com medo de fazer errado, porque a gente tem medo de ser punido, de ser humilhado, né? Você já pensou quantas coisas você gostaria de fazer, mas você não faz porque você tem medo do que os outros vão pensar, né? E como que tudo que a gente faz e a gente erra nos ensina. A gente não aprende sem errar. Na verdade, a gente não faz nada se a gente ficar no medo de errar. E aí a gente ensina para a criança que tá tudo bem ela errar, que ela não vai ser punida, mas que vocês vão juntos e pensar em soluções para lidar com aquele problema. Né? De, sei lá, por exemplo, teu filho quebrou a janela, bateu a bola na janela, né? Primeiro que ele não vai ter medo de te contar, ele vai se sentir seguro, ele não tem medo de apanhar, de bater, ele não vai precisar mentir. E aí vocês podem pensar numa solução juntos, né? Talvez propor, vamos usar o dinheiro da sua mesada para a gente construir junto, a consertar junto, né? Então você vai ensinar a criança, olha só, pelo erro dela, você criou uma oportunidade de ensinar ela como reparar problemas, né? Como lidar com o dinheiro dela. Então existem muitas oportunidades ali dentro dos erros. E o foco em resolver crenças por trás do comportamento. Esse é um princípio que eu vou me aprofundar nele na nossa próxima aula, porque eu acho ele muito, muito importante, tá bom? A gente se vê rapidinho. A maioria das formas de educação, elas focam ali no comportamento da criança. Mas a disciplina positiva é um modelo que ele olha para a crença que está por trás, né? Que é aquele iceberg, eu vou mostrar para vocês já na próxima aula.